Começa agora mais um programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e hoje estou com o Antônio Macapá, que é diretor do sindicato. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Um grande prazer estar aqui novamente nessa manhã, conversando com a população aqui da nossa região. Macapá, e o tema de hoje é quente, digamos assim. Nós vamos discutir sobre a crise climática e como ela afeta os trabalhadores. Vamos ver o vídeo sobre isso. A crise climática já afeta a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. Calor extremo, tempestades, enchentes, queimadas e poluição se tornaram parte do cotidiano, ampliando cada vez mais a ocorrência de desastres, doenças e precarizando o trabalho. Segundo a OIT, mais de 2 bilhões de trabalhadores já enfrentam calor extremo, poluição e riscos crescentes de adoecimento. Até 2030, estima-se que sejam perdidos 80 milhões de empregos por causa do estresse térmico. O programa A Voz do Trabalhador analisa as consequências dessa crise e quais saídas para a classe trabalhadora. Macapá, o mundo está enfrentando uma onda de recorde de calor, na Europa principalmente, que a gente está vendo inclusive incêndios, e tem uma previsão do Super El Niño. Como que você avalia essa situação? Isso, Ana, assim, não só incêndio, né, que está nesse momento assim, destruindo o velho continente, né, a Europa, mas, por exemplo, se você for pegar o índice de mortes que estão relacionadas diretamente à questão do calor, já passam de 13, 14 mil pessoas, né? Então, assim, é muito grave a situação que a gente está vivendo e a gente caminha para cada vez mais as situações extremas, né? De um lado, muito frio ou muita chuva, e de outro lado, muito calor. E isso está ligado diretamente à questão das mudanças climáticas que a gente vem passando já há um certo tempo, que vem se aprofundando, e todos os cientistas dizem que a gente caminha para um ponto de não retorno. Ou seja, se a gente não conseguir controlar as mudanças climáticas num período de imediato, aí, estão dizendo aí a partir da década de 30, próximo aos anos 40, a gente não consegue mais restabelecer a temperatura da Terra, que seria o ideal para que a espécie humana pudesse viver. Por exemplo, assim, há uma expectativa de que no ritmo que vai, até o final desse século, a temperatura do planeta Terra, ela pode subir de 4 a 7%. Uma outra questão muito interessante que está sendo colocada é que com o descongelamento, né, das geleiras, o nível de água pode subir do mar em 1 metro. E isso, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, cidades como a capital Macapá, que é do estado do Amapá também, seriam cidades que praticamente iriam sumir, né? Porque não tem como enfrentar a natureza. E então tudo isso demonstra que a gente está indo para uma situação de que é urgente, muito necessário enfrentar de cara esse problema, que é um problemão, que é o problema que está colocado para a nossa geração e para gerações futuras. E essa situação, Macapá, como é que ela atinge especificamente os trabalhadores, a classe trabalhadora, no seu cotidiano? Então, Ana, esse tema eu me lembro muito quando eu estive em 2011 no Haiti. O Haiti sofreu um terremoto e quem morreu no terremoto que teve no Haiti foi a população pobre, né? E nos morros onde ficavam os condomínios e as mansões, eu tive numa missão ligada à OIT na época, né? Levando ajuda humanitária para a população haitiana, você vê que não teve impacto nenhum. Então, por exemplo, você vê a questão da tragédia que teve aqui de São Sebastião. Quem que morreu? Quem foram as vítimas? Quem sofreu? Você vê mesmo a questão do Rio Grande do Sul. Quem que perdeu seus pertences, suas casas? É a população pobre. Quando você vai olhar para dentro das fábricas, né, que a classe operária está produzindo, quem está sofrendo com isso? É a classe trabalhadora. Então, assim, o rico, ele tem o seu jatinho, o bilionário, ele pode escolher o país que ele quer morar, a hora que ele quer morar e o tempo que ele quer morar e a estação do ano que ele quer poder curtir. Já a classe trabalhadora, ela não tem essa opção, né? Então, assim, quem sofre mesmo com isso, e daí que vem inclusive um tema que é da injustiça climática, né, que está na moda, porque
levanta esse debate com a sociedade que é muito importante a gente estar fazendo. Macapá, e essa crise climática, onde está a origem dela? Qual a razão? Quem causa, né, quais as causas dessa crise climática? Ana, ela está ligada diretamente ao modo de produção da sociedade que a gente vive, que é o modo o sistema capitalista. Por exemplo, quando vem a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, a gente já tem um aumento na temperatura de 1,5 grau Celsius. E isso está relacionado diretamente ao modelo de produção. Então, por exemplo, você pega a questão dos combustíveis fósseis, petróleo, a questão da mineração, o desmatamento da Amazônia, o agronegócio. Então, você vê que é a atividade humana que tem provocado essa mudança toda na temperatura no planeta que a gente tem enfrentado no último período. E, obviamente, o que está por trás disso são as grandes empresas, né? As grandes corporações que lucram muito. Você vê hoje que existe uma corrida para colonizar a Lua, para colonizar Marte, para poder viver em Marte. E eu gosto muito de citar o Ailton Krenak, né, que é um indígena, um dos maiores da literatura brasileira que tem no momento hoje, que ele fala assim, que é mais fácil você salvar a Terra, impedir essa desgraça que nós estamos caminhando, do que você colonizar Marte e viver em Marte, né? Então, que é o planeta que a gente vive. Então, eu acho que isso reflete muito o que é a ganância dos grandes capitalistas, dos grandes bilionários, que não estão nem aí para o sistema que a gente vive, e muito menos ainda preocupado com a situação da população que habita no planeta Terra. Então, daí que eu acho que é importante a gente denunciar que essa mudança que a gente tem no último período, no clima no mundo, está ligado diretamente à atividade do modelo de produção, do sistema capitalista, que não tem responsabilidade com a natureza e muito menos com o meio ambiente, mais ainda, menos responsabilidade com a vida das pessoas, né? Perfeito, Macapá. A gente vai dar uma pausa agora para o intervalo, mas a gente já volta daqui a pouquinho. Sábado, dia 22, tem Samba Democrático. Diretamente de São Paulo para o palco do Samba Democrático, Biro do Cavaco e Royce do Cavaco. E mais, Lugão e Amigos do Samba e DJ Charlão. É aberto ao público a partir das 7 da noite, no Espaço de Eventos dos Metalúrgicos, Centro de São José dos Campos. Samba Democrático, só vem! Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o nosso tema de hoje é a crise climática e os efeitos para a classe trabalhadora. Macapá, continuando aqui, você até já falou um pouco isso no bloco anterior, antes do intervalo. O que é injustiça climática? Isso, Ana, injustiça climática, esse termo, tem a ver diretamente com as pessoas que são afetadas com essas mudanças todas que a gente está ocorrendo. Então, você vê quem mora numa favela, quem mora no Rio Grande do Sul, nas áreas que foram agora há pouco alagadas. Quem que sofre? Quem sofre é a população pobre, é a classe trabalhadora que está sofrendo. Por exemplo, hoje existe, inclusive, países que estão fadados a assumir com a elevação do nível do mar, como a gente estava discutindo no bloco anterior. Inclusive, se fala muito em imigrantes, né? Climáticos, né? Porque tem países que estão numa situação como essa aí e não tem plano das grandes potências de realocar essas pessoas. Então, eu acho que tem um outro tema também que ele é muito importante a gente debater quando a gente está discutindo essa questão, que é como foi politizado no último período pela extrema-direita a questão das mudanças climáticas, né? Dos negacionistas, que negam que as mudanças estão ocorrendo, que essas mudanças que estão ocorrendo é fruto do modelo de produção,
que as grandes empresas, as grandes corporações, como ganham muito dinheiro com isso, eles não querem com que se discuta essas mudanças que a gente precisa fazer na sociedade. E, inclusive, se você for pesquisar, tem diversas empresas e companhias que gastam assim bilhões com propagandas para tentar desinformar a população mundial, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar, nesse momento, também debatendo com a população. Macapá, mas há governos, inclusive empresas, que reconhecem que há uma crise climática. A questão é as soluções que são apontadas, né? Alguns setores apontam medidas capitalistas para resolver essa situação. O que você avalia? Então, e isso aí são medidas que, sem você, de fato, mudar o modo de produção capitalista que nós temos hoje, né, o sistema, você não vai conseguir resolver os problemas que a gente precisa, de fato, resolver. Então, não pense que, por exemplo, a venda de crédito de gás carbônico que o Brasil faz, que isso vai se resolver o problema, não vai. Mesmo quando você pega a questão do reflorestamento, se você fizer e não fizer de forma adequada, o impacto de absorver o gás carbônico é muito pequeno. Então, tem que ser tudo pensado dentro dessa lógica. Então, assim, o que seria preciso, né? A gente precisaria, por exemplo, no nosso caso do Brasil, a preservação da Amazônia, por exemplo, 76% da poluição que ocorre no nosso país, que é 5% o Brasil é o 5º país do mundo que mais polui. 76% vem do agronegócio. Desses é o gado. Se você pegar só o agronegócio do nosso país, é como se fosse o 16º país que mais poluiria no mundo, para a gente pensar de uma forma assim mais ampla. Então, a gente precisaria discutir tudo isso, né? Como é que a gente consegue reduzir a emissão de gás carbônico, como é que a gente consegue conter o aumento da temperatura da Terra, que a gente tem visto que está chegando numa situação que cada vez mais insustentável conviver numa situação como essa, e daí que viriam as medidas, né? A gente precisa, de fato, mudar o modelo de produção, buscar desenvolver economias solidárias e também ambientais, preservando os ribeirinhos, que preservam a natureza, a questão dos indígenas, restabelecer o título das comunidades quilombolas e medidas que vão nesse sentido, né? De que a gente possa, no Brasil, fazer isso, mas, do ponto de vista mundial, sem dúvida alguma, a mudança da matriz energética, né? Acabar com o combustível fóssil, com o petróleo, como a gente conhece hoje, que é o que provoca a maior poluição e o que mais afeta o sistema no nosso planeta. Perfeito, Macapá. Esse é um tema ainda que possivelmente a gente vai voltar a ele outras vezes, né? A previsão aí é do tal Super El Niño, vamos ver. Hoje nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Essa entrevista vai poder ser conferida na página do YouTube do sindicato e voltamos no próximo domingo. Esperamos todos vocês. Até lá!